Olá, aprendiz do desconhecido. Seja muito bem-vindo ao canal O Livro do Aprendiz, o lugar onde exploramos juntos os mistérios, segredos e enigmas que permeiam o nosso mundo e o além. Aqui, você não é apenas um espectador, mas um buscador de verdades ocultas, alguém que se atreve a ir além do que é visível e conhecido. Hoje, nós te convidamos a abrir mais uma página desse nosso grande grimório de conhecimento. Prepare-se, porque neste vídeo vamos mergulhar em um dos temas mais intrigantes e controversos da história e da espiritualidade, os anjos caídos. No limiar entre o sagrado e o profano, nas profundezas das tradições antigas e nas sombras do conhecimento humano, existem figuras misteriosas que transcendem tudo o que conhecemos como comum ou mortal. São seres que caminham na linha entre o divino e o obscuro, portadores de poderes que desafiam o próprio conceito de realidade. Para alguns, são os guardiões de uma sabedoria secreta, para outros, são os arautos da perdição. Mas quem são, realmente, essas entidades que ousaram desafiar o próprio céu? Que segredos guardam? Que propósito oculto os guia? Hoje, vamos desvendar os mistérios e a história por trás dos anjos caídos, esses seres celestiais que escolheram trilhar um caminho onde luz e trevas se entrelaçam. Ao longo deste vídeo, você descobrirá histórias que remontam a civilizações mais antigas, desde a rebelião de Lúcifer até os mitos sobre os Nefilim, os descendentes dos anjos caídos que, dizem, caminharam sobre a terra. Será que esses seres ainda influenciam nosso mundo de alguma forma? Seriam eles meras figuras simbólicas, ou poderiam ter existido de verdade? Fique conosco até o final para descobrir as respostas para essas perguntas e muito mais. E, se você também é fascinado pelos mistérios do sobrenatural e do espiritual, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal O Livro do Aprendiz. Vamos juntos em busca de conhecimento e mergulhar ainda mais fundo nessa jornada de descoberta. Agora, sem mais demora, prepare sua mente e seu espírito para essa viagem inesquecível. Vamos ao vídeo. Vamos começar por Lúcifer. Seu nome, que significa portador da luz, evoca imagens de esplendor e grandeza. Segundo os textos cristãos, Lúcifer era um querubim divino, uma das mais altas hierarquias celestiais, adornado com joias resplandecentes e irradiando sabedoria e beleza incomparáveis. Ele ocupava um lugar privilegiado, sempre próximo da presença divina, sendo considerado o filho da alva e o mais brilhante dos anjos. Entretanto, essa posição exaltada não estava isenta de riscos. Com o tempo, Lúcifer começou a sentir um orgulho desmedido. Como relatado nos livros bíblicos de Ezequiel e Isaías, ele aspirou a ser igual a Deus, alimentando uma ambição que culminou em um plano audacioso de rebelião celestial. Imagine os céus, tradicionalmente um lugar de harmonia e luz, se tornando o cenário de uma guerra entre seres divinos, onde a lealdade e a obediência foram desafiadas. Este tumulto cósmico não era apenas uma disputa de poder, mas uma luta pela definição do que significava ser divino. O resultado dessa insurreição foi trágico. Lúcifer foi expulso do céu, jogado ao inferno, ou, segundo algumas interpretações, à terra. Esta queda não apenas transformou seu status, mas também deu início a uma nova fase de sua existência como antagonista do bem, um símbolo de rebeldia e resistência contra a autoridade. Ao longo dos séculos, acadêmicos, teólogos e filósofos têm debatido a figura de Lúcifer, que se tornou uma complexa alegoria da dualidade humana. Para a tradição cristã, ele representa o mal, a tentação e a corrupção. Contudo, há aqueles que veem em sua história uma representação do individualismo e da liberdade. Lúcifer, nesse sentido, é um rebelde com uma causa, desafiando um sistema que ele considerava opressivo. Sua ousadia, embora tenha lhe custado a queda, também o tornou um ícone de autoconhecimento e autoafirmação. Este paradoxo de Lúcifer como um agente de liberdade e o símbolo do mal revela a complexidade de sua narrativa. Sua história nos convida a refletir sobre temas de ambição, moralidade e a eterna luta entre luz e escuridão, questionando onde termina a liberdade e onde começa a rebelião. Assim, a figura de Lúcifer transcende o mito, ressoando profundamente com as experiências humanas de busca por significado e identidade em um mundo que frequentemente parece dividido entre o bem e o mal. E quanto aos filhos do céu e às filhas dos homens? No capítulo 6 do livro de Gênesis,
encontramos uma passagem intrigante que lança luz sobre um dos mistérios mais fascinantes da narrativa bíblica. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esta simples frase desencadeia uma série de perguntas profundas sobre a natureza da divindade e da humanidade. Esses filhos de Deus são frequentemente interpretados como anjos, seres celestiais que, atraídos pela beleza e pela fragilidade da carne humana, decidiram cruzar as fronteiras de seus domínios sagrados. A descendência gerada dessa união peculiar deu origem aos Nefilins, seres que evocam tanto temor quanto fascínio. A palavra Nefilim, que pode ser traduzida como gigantes ou caídos, carrega consigo uma aura de mistério. Quem eram esses seres? Seriam heróis míticos, criaturas de força colossal ou meramente seres sobrenaturais de uma era esquecida? O fato é que essa mistura entre o sagrado e o profano, entre o celestial e o terrenal, resultou na criação de seres considerados uma abominação aos olhos de Deus. Eles simbolizam a quebra de uma ordem natural e a corrupção do que foi criado. O livro de Enoque, um antigo texto judaico que não está incluído no cânon bíblico, aprofunda essa narrativa, nomeando esses anjos caídos como os vigilantes. Segundo Enoque, esses vigilantes não apenas desceram à terra para se unirem às mulheres humanas, mas também ensinaram à humanidade uma vasta gama de conhecimentos. Eles compartilharam artes e ciências, desde a astrologia até a fabricação de armas, tornando-se, de certa forma, os primeiros professores da civilização. No entanto, essa doação de conhecimento teve um preço. Sua licença para ensinar foi revogada pelo grande chefe lá em cima, simbolizando uma severa reprimenda às suas ações. Enoque, segundo a tradição, atuou como mediador entre os céus e a terra, intercedendo pelos anjos caídos e buscando a clemência para eles. Contudo, o pedido de clemência foi negado, e os vigilantes foram condenados a um destino sombrio, refletindo a ideia de que todo ato de rebeldia e transgressão contra a ordem divina não ficaria impune. Essa narrativa levanta questões profundas sobre o conhecimento e a responsabilidade, a natureza do bem e do mal, e o impacto da ambição desmedida. A união entre os filhos do céu e as filhas dos homens não é apenas um relato sobre anjos e humanos, mas um alerta sobre as consequências de ultrapassar os limites impostos por Deus. Assim, a história dos Nefilins e dos vigilantes ecoa ao longo dos séculos, servindo como um lembrete da fragilidade da condição humana e da complexidade das relações entre o divino e o mundano. Os anjos caídos não são exclusivos do cristianismo ou do judaísmo. Figuras semelhantes aparecem em várias religiões e mitologias ao redor do mundo. Na mitologia grega, por exemplo, encontramos os titãs, seres poderosos e grandiosos que, em um ato de ousadia, desafiaram os deuses do Olimpo. Sua revolta resultou em um castigo severo, sendo aprisionados no Tártaro, uma prisão sombria que simboliza não apenas a derrota, mas também a perda de status e dignidade. Essa temática de rebelião e queda não é uma exclusividade ocidental. Em várias culturas, mitos semelhantes refletem o conflito entre os seres celestiais e a autoridade suprema. Na mitologia mesopotâmica, por exemplo, há relatos de seres como os Anunnaki, que, embora inicialmente considerados deuses benevolentes, também apresentam aspectos de ambição e queda. Assim, a narrativa de figuras que desafiam a ordem divina é um elemento comum na história da humanidade. Conforme as religiões politeístas deram lugar às monoteístas, a interpretação dessas figuras e suas histórias também mudaram. Nas tradições politeístas, a rebelião celestial era muitas vezes vista como uma briga de família entre deuses, uma dinâmica de rivalidades que refletia mais as complexidades das relações humanas do que uma questão de moralidade absoluta. Os deuses eram personagens complexos, com virtudes e falhas, e suas interações frequentemente exemplificavam as imperfeições da natureza humana. Com a ascensão das religiões monoteístas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, a narrativa desses seres transformou-se em uma questão moral e ética, representando a luta eterna entre o bem e o mal. Os anjos caídos, anteriormente vistos como deuses de segunda classe ou anti-heróis, passaram a ser considerados símbolos de rebelião contra a ordem divina. Essa transição enfatizou não apenas a traição, mas também a consequência de desviar-se do caminho da retidão. No cristianismo, Lúcifer, como um arquetípico anjo caído, representa a personificação do mal e a origem do pecado. Em contraste, no islamismo, Iblis, equivalente a Lúcifer,
é um jin que se recusou a se prostrar diante de Adão, manifestando desobediência à vontade de Deus. Assim, as diferentes interpretações refletem não apenas a visão da natureza do mal, mas também o entendimento do livre-arbítrio e da responsabilidade moral. Essa evolução na narrativa dos anjos caídos revela a maneira como as sociedades têm tentado compreender e explicar as forças do bem e do mal. A transição de seres quase divinos a símbolos de rebelião contra a ordem cósmica reflete as profundas questões existenciais que permeiam a condição humana. A luta entre luz e escuridão, entre o sagrado e o profano, continua a ressoar nas tradições religiosas e nas narrativas culturais, servindo como um espelho para nossas próprias batalhas internas e morais. A figura dos anjos caídos tem fascinado artistas e escritores ao longo dos séculos, servindo como um poderoso símbolo de rebeldia, moralidade e a complexidade da natureza humana. No Inferno de Dante Alighieri, Lúcifer é descrito de maneira impressionante como um gigante aprisionado no gelo, eternamente condenado a mastigar 3 dos maiores traidores da história: Judas Iscariotes, Brutus e Cássio. Essa imagem não apenas destaca a punição do pecado, mas também evoca a tragédia do próprio Lúcifer, uma figura que, em sua busca por poder, perdeu tudo. No período romântico, a interpretação de Lúcifer passou por uma transformação significativa. Escritores como John Milton, em Paraíso Perdido, humanizaram a figura do anjo caído, apresentando-o como um anti-herói complexo e até admirável em sua rebelião contra a tirania divina. Milton elevou Lúcifer a um status quase trágico, permitindo que os leitores vissem sua luta e sofrimento, questionando a moralidade da autoridade divina e explorando a ideia de que a verdadeira liberdade pode exigir um preço elevado. A famosa linha "o melhor reinar no inferno do que servir no céu" encapsula essa visão de rebeldia, levando o público a refletir sobre o valor da liberdade e a natureza da obediência. Na cultura pop contemporânea, a presença dos anjos caídos continua forte e multifacetada. Em séries de televisão como Lúcifer, o diabo é retratado como um personagem ambíguo e carismático, que, após abandonar o inferno, decide viver em Los Angeles, onde se torna um consultor da polícia, resolvendo crimes enquanto lida com seus próprios dilemas morais. Essa representação desafia a visão tradicional do mal, mostrando um Lúcifer que busca redenção e compreensão, questionando a dualidade do bem e do mal em um mundo que muitas vezes parece estar em cinzas. Nos quadrinhos, personagens como Hellboy também exemplificam essa ambiguidade. Hellboy, que é o filho de um demônio e um ser humano, luta para encontrar seu lugar em um mundo que o vê como uma abominação. Sua jornada reflete a luta interna entre o bem e o mal, enquanto ele busca seu próprio destino, desafiando as expectativas sobre o que significa ser bom ou mal. Esses personagens não apenas entretêm, mas também convidam o público a explorar suas próprias concepções de moralidade, ética e a complexidade do ser humano. Essas representações na cultura pop nos levam a uma pergunta instigante: será que o bem e o mal são tão preto e branco assim? Através da exploração dos anjos caídos, a literatura e as artes visuais desafiam as narrativas simples, mostrando que, muitas vezes, a realidade é repleta de nuances e sombras. A luta de Lúcifer e de outros anjos caídos reflete nossa própria busca por identidade e significado em um mundo que frequentemente apresenta dilemas morais complexos. Ao engajar-se com essas histórias, o público é convidado a refletir sobre suas próprias crenças e a natureza da humanidade, criando um diálogo que atravessa gerações e culturas. No Islã, uma das maiores religiões do mundo, também encontramos uma narrativa profunda sobre os anjos caídos. Iblis, como é chamado o diabo no Alcorão, era um dos jin, seres feitos de fogo que, segundo a tradição islâmica, possuem livre-arbítrio semelhante ao dos seres humanos. Ele ocupava uma posição elevada entre os jin e servia a Deus, sendo considerado um ser de grande sabedoria e devoção. Contudo, sua queda começou quando Deus criou Adão, o primeiro ser humano. Iblis se recusou a se inclinar diante de Adão, desafiando a ordem divina. Em seu orgulho, ele acreditava-se superior, afirmando que, sendo feito de fogo, era mais digno do que Adão, que era formado do pó da terra. Essa recusa em reconhecer a ordem de Deus não era apenas um ato de desobediência, mas uma manifestação do orgulho que levou Iblis a acreditar que poderia se opor à vontade divina. A narrativa de Iblis no Alcorão e nos hadites, os ditos e atos do profeta Maomé, enfatiza a importância do orgulho e da desobediência como raízes do pecado. Ao escolher desafiar a vontade de Deus,
Iblis não apenas se alienou de sua misericórdia, mas também condenou a si mesmo a uma existência de solidão e tormento. Sua história, marcada pela escolha deliberada de seguir um caminho de rebeldia, serve como um alerta sobre os perigos do orgulho e da arrogância. O Alcorão descreve Iblis não apenas como um ser caído, mas como uma figura que se tornou um símbolo do mal e da tentação. Ele se torna o eterno inimigo da humanidade, buscando desviar os humanos do caminho certo e guiá-los para a perdição. Essa luta entre o bem e o mal é uma parte central da cosmovisão islâmica, onde a humanidade é vista como sujeita a provações e testes. Contudo, a narrativa de Iblis também reflete a rica tradição de misericórdia que permeia o Islã. Embora Iblis tenha escolhido o caminho da rebeldia, a religião enfatiza a importância do arrependimento. A capacidade de voltar-se para Deus e buscar perdão é uma possibilidade sempre presente, refletindo a crença islâmica na compaixão e na misericórdia divina. Mesmo aqueles que se afastam podem encontrar o caminho de volta, se escolherem arrepender-se sinceramente. Dessa forma, a história de Iblis transcende a mera figura do diabo. Ela nos convida a refletir sobre a natureza do orgulho, as consequências da desobediência e a sempre disponível possibilidade de redenção. O misticismo que envolve a narrativa de Iblis destaca não apenas a dualidade do ser humano, a capacidade para o bem e para o mal, mas também a busca contínua por um propósito maior e a luta pela espiritualidade em um mundo repleto de tentações. Mergulhando nas raízes históricas das civilizações, encontramos fascinantes alusões a seres divinos caídos, que permeiam as narrativas de várias culturas antigas. Os sumérios, por exemplo, mencionavam os Anunnaki, deidades celestiais que não apenas governavam o mundo, mas estavam também envolvidas em conflitos e intrigas que refletiam a complexidade das relações humanas. Os Anunnaki eram considerados tanto benéficos quanto malignos, simbolizando as forças que moldavam a vida e a sorte dos mortais. No Antigo Egito, a mitologia trazia à tona deuses como Sete, que, dominado pela inveja, assassinou seu próprio irmão Osíris. Esse ato de traição e desobediência não só ilustra as tensões familiares entre os deuses, mas também ecoa a ideia de que os deuses não eram imunes a falhas humanas, criando uma conexão intrigante entre o sagrado e o profano. A narrativa de Sete como um deus caído se alinha com o tema mais amplo de seres divinos que se afastam da ordem cósmica, trazendo caos e desordem. À medida que os séculos avançaram, surgiram rumores de que sociedades secretas, como os Templários e os Rosacruzes, veneravam anjos caídos ou entidades semelhantes. Essas organizações, envoltas em mistério e simbolismo, eram frequentemente acusadas de praticar rituais que desafiavam a moralidade e a ortodoxia religiosa. Durante a Idade Média e o Renascimento, muitos viam essas entidades não apenas como portadores de malevolência, mas como detentores de conhecimento proibido, sabedoria ancestral que poderia desbloquear os segredos do universo. Esse fascínio por anjos caídos e seres semelhantes se refletiu em várias práticas esotéricas. Textos ocultos e grimórios frequentemente mencionavam invocações a essas entidades, sugerindo que elas poderiam oferecer poder e sabedoria em troca de lealdade. Esse conceito de pactos com seres caídos permeou a cultura popular, inspirando contos de Faustos e lendas de pessoas que trocavam sua alma por habilidades extraordinárias. Além disso, a iconografia de anjos caídos permeou a arte e a literatura da época, servindo como um lembrete da dualidade entre luz e escuridão. Obras como A Divina Comédia de Dante Alighieri e Paraíso Perdido de John Milton exploraram essas ideias, moldando a percepção cultural sobre a rebelião contra a ordem divina e os dilemas morais que surgem dessa luta. O impacto dos anjos caídos nas sociedades antigas vai além de meras crenças. Ele reflete a eterna luta entre o conhecimento e a ignorância, a obediência e a rebeldia. Essas narrativas ressoaram profundamente nas culturas humanas, moldando a forma como entendemos a moralidade e a divindade, e continuam a ser uma fonte de fascínio e inspiração até os dias de hoje. A relação entre a humanidade e o divino, marcada por conflitos, desejos e a busca por conhecimento, permanece uma temática central nas tradições e histórias que definem nossas civilizações. Em diversas tradições religiosas, tanto no judaísmo quanto no cristianismo, encontramos textos que preveem o fim dos tempos, repletos de simbolismo e profecias. Surpreendentemente, os anjos caídos desempenham um papel central neste desfecho apocalíptico. De acordo com algumas interpretações do livro de Apocalipse, a narrativa culmina em uma batalha final,
uma guerra cósmica entre as forças do bem e do mal que irá determinar o destino da humanidade. Lúcifer, o arquetípico anjo caído, é descrito como comandante das forças sombrias. Reunindo seus seguidores, os anjos que também se rebelaram contra Deus, ele prepara uma última investida contra o exército celestial. Este conflito, que será travado em dimensões além da compreensão humana, simboliza a eterna luta entre a luz e as trevas, o bem e o mal. A visão de uma batalha épica, repleta de ação e drama, ressoa em muitos textos apocalípticos, onde cada lado busca a supremacia em uma luta pela alma da humanidade. Contudo, por mais sombria que essa visão possa parecer, ela também contém uma mensagem de esperança. As Escrituras Sagradas indicam que, no final, o bem prevalecerá, a justiça será restaurada, e o reino de Deus se manifestará em sua plenitude. A crença central é que a batalha já foi, em última análise, vencida por Jesus Cristo, cuja crucificação e ressurreição simbolizam a vitória sobre o pecado e a morte. Nesse contexto, a figura de Lúcifer é vista não apenas como um sedutor e enganador, mas também como um agente de escolha. Ele tenta desviar o maior número de almas possível para seu lado, oferecendo promessas de poder e liberdade, mas é um caminho que leva à destruição. Os ensinamentos das tradições religiosas nos alertam que, embora o engano e a tentação sejam onipresentes, a verdade divina prevalecerá. Assim, a narrativa apocalíptica não serve apenas como um aviso sobre as consequências da rebelião e da desobediência, mas também como um chamado à vigilância e à resistência. O fiel é instado a permanecer firme na fé, resistindo às seduções de Lúcifer e suas legiões. O fim dos tempos, portanto, não é apenas um período de temor, mas uma oportunidade de reafirmar a esperança e a confiança em um futuro onde a justiça e a verdade finalmente triunfam. A luta entre as forças celestiais e os anjos caídos nos lembra que, independentemente das tribulações que possam surgir, a luz sempre encontrará um caminho para brilhar nas trevas, guiando a humanidade de volta para a ordem divina e o propósito que lhe foi destinado. E você? Já parou para refletir sobre o papel intrigante dos anjos caídos na história das religiões e na cultura? Esses seres enigmáticos nos desafiam a explorar questões profundas sobre moralidade, poder e liberdade, levando-nos a questionar nossas próprias escolhas e valores. Se você chegou até aqui, quero agradecer de coração por dedicar seu tempo a este vídeo. Sua presença é valiosa para nós. Se você gostou do que viu e deseja continuar essa jornada de descoberta, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal O Livro do Aprendiz. Cada novo inscrito nos motiva a trazer mais conteúdo que provoca reflexão e amplia nosso entendimento sobre temas fascinantes. Agradecemos também a todos os nossos visitantes e inscritos. Juntos, vamos explorar mais histórias intrigantes e profundas. Até a próxima!